Quando falamos em grandes universidades do mundo, é comum ouvirmos nomes como os de Oxford, Harvard, Sorbonne, Yale e por aí vai. Além de estarem entre as melhores instituições de ensino, algumas são conhecidas por pesquisas e alunos notáveis. Outras por tradições diversas, como é o caso de Yale, conhecida pelas diversas sociedades secretas. E hoje vamos falar um pouco sobre uma das, se não a mais famosa sociedade secreta dos Estados Unidos, a Skull and Bones. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso é muito importante pra gente. E não deixe de ativar o sininho para receber novas notificações. Skull and Bones. Skull and Bones, que em português significa crânio e ossos, é uma sociedade secreta estudantil dos Estados Unidos, fundada em 1832. Seus membros são chamados de Bonesmen. Foi introduzida na Universidade de Yale por William Hunton Russell e Alphonso Taft em 1833. Quando Russell chegou a Yale, sua intenção era entrar para a fraternidade Pi Beta K, porém não foi aceito e se juntou com Taft para a fundação da Skull and Bones. Entre 1831 e 1832, Russell estudou na Alemanha, onde supostamente teria sido iniciado em uma sociedade secreta alemã, a qual teria inspirado a criação da Skull and Bones. Tal hipótese foi confirmada durante as obras realizadas no Salão de Convenções da Skull and Bones. A sociedade foi incorporada pela Russell Trust Association em 1856. Em 1846, Russell tornou-se membro da Assembleia do Estado de Connecticut e em 1862 foi nomeado General da Guarda Nacional. Ao longo de mais de século e meio, passaram por lá algumas figuras mais importantes da história americana. A lista de Bonesmen inclui 3 residentes da Casa Branca: William Howard Taft, George H. Bush e George W. Bush. Mas também há outros políticos de renome, diplomatas, banqueiros, empresários, artistas e acadêmicos. Os membros da Skull and Bones são todos sêniores, estudantes de Yale no seu último ano. Todos os anos, os 15 membros escolhem os seus 15 sucessores entre os cerca de 1.400 estudantes da classe seguinte. Ser membro da Skull and Bones é pertencer a uma elite dentro da elite. Yale é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, ou seja, pertencer à Skull and Bones é uma distinção dentro de Yale. Mas para que serve o clube? Isso depende das opiniões. Para uns, a Skull and Bones é um pouco mais do que o equivalente americano a uma das repúblicas universitárias de Coimbra, uma reunião ou agrupamento de amigos relativamente inocente. Para outros, é uma rede de influências, um meio de formar contatos úteis para a vida profissional futura. Para outros ainda, é uma cabala sinistra, cujos membros controlam a política, a economia e os mídias dos Estados Unidos. Esta teoria da conspiração deu origem a uma pequena indústria de livros, sites na internet e até filmes de Hollywood. The Schools, de 2001, retrata uma misteriosa e maligna sociedade secreta, claramente inspirada na Skull and Bones. O argumento foi escrito por um ex-estudante de Yale. Há outras sociedades secretas em Yale nos mesmos moldes que a Skull and Bones. Por exemplo, a Skull and Kay, que inclui membros da família Rockefeller ou o célebre pediatra Benjamin Spock, e a Book and Snake, que incluiu o filho do magnata Henry Ford e jornalista Bob Woodward. Todos estes clubes têm elementos em comum. O principal é a ideia de exclusividade. Pertencer a uma sociedade secreta é uma forma de um estudante de Yale ganhar credenciais sociais. Só determinados indivíduos é que são escolhidos para o clube como a Skull and Bones. Os que se destacaram no desporto, a Skull and Bones costuma incluir o capitão das equipes de beisebol ou futebol de Yale, os líderes do ativismo político estudantil, que é o caso do John Kerry, os estudantes que se destacam particularmente a nível acadêmico ou os filhos de boas famílias que tenham ancestrais na sociedade,
que é o caso de George W. Bush. Outro elemento das sociedades secretas é um certo misticismo pagão, com elementos quase folclóricos que chegam a lembrar a black metal. Por exemplo, a sede da Skull and Bones, no campus de Yale, é designada como o túmulo. Na origem, o clube venerava Eulogia, a deusa grega da oratória. O símbolo ou código da Skull and Bones é o número 322, uma referência a Demóstenes, o grande orador grego que morreu em 322 a.C., ou a sua data de fundação, 1832. O outro 2 seria uma referência ao fato da Skull and Bones ser uma filial de um clube alemão. Todos os membros da Skull and Bones ganham uma alcunha normalmente tirada de figuras mitológicas ou literárias, Zeus, Thor, Sancho Panza, normalmente descritivos da personalidade de cada membro. Por exemplo, o membro com mais experiências sexuais é Magog e o mais inexperiente é Gog. George Bush, pai, era Magog. Já o filho, George W. Bush, nunca chegou a escolher uma alcunha e ficou conhecido como temporário. O clube encoraja tropélias típicas de uma república, por exemplo. Há uma lenda de que nos anos 30, alguns bonusmen desenterraram a caveira do célebre chefe Apache Jerônimo e que ele continua exibida num local de destaque dentro do túmulo do clube. Os rituais da Skull and Bones também têm algo de formalismo de praxe acadêmica em Portugal e até dos seus excessos. Em 2001, o jornalista Ron Hausenwald filmou pela primeira vez uma cerimônia de iniciação da Skull and Bones. O seu relato apareceu nas páginas do New York Observer e na televisão, Rosenbaum descreve uma cerimônia cheia de rituais pseudo-satânicos com muitas alusões brejeiras. Por exemplo, a certa altura, um dos iniciados gritava: "Vou enrabar-te como o George Al Gore". A cerimônia foi pouco depois das eleições de 2000, em que o bonusman Bush venceu Al Gore, aluno da odiada rival Universidade de Harvard. No outro artigo publicado nos anos 90 da revista New York Republic, um ex-bonusman compara os rituais de iniciação a uma coisa saída dos livros de Harry Potter. Mas há um lado mais sério da Skull and Bones. Afinal, deste clube saíram algumas das figuras mais influentes do século XX nos Estados Unidos. O secretismo é compreensível, afinal, a Skull and Bones é uma sociedade secreta, mas é um segredo de polichinelo. As listas de membros de clubes são fáceis de obter. O secretismo contribui para as teorias da conspiração. Há uma longa bibliografia de obras para descrever a Skull and Bones como um poder oculto que controla a América e o mundo. Segundo essas teorias, a Skull and Bones tem relações com o nazismo, está em aliança ou em combate mortal com a maçonaria e é um ramo da rede mundial dos Illuminati. É dominada por um projeto sionista ou tem uma inspiração antissemita. Para a iniciação, conta-se que o clima é sinistro, o ambiente é escuro e o estudante fica completamente nu deitado num caixão. Em volta do rapaz, alguns colegas vão ouvi-lo revelar seus desejos sexuais mais íntimos. Os que testemunharão as confissões são veteranos que já passaram pela mesma cerimônia. A ideia é que cada um conte seu pecado mais comprometedor. Quem compartilha o segredo vira cúmplice, o que só estreita os laços entre os integrantes do grupo. De quebra, fica todo mundo nivelado, já que ninguém ali teria moral para falar do outro. Talvez você esteja imaginando que a Skull and Bones é uma coisa assim de bando de nerds, cheio de espinhas na cara e ideias pervertidas na mente. Pode até ser, mas a Sociedade dos Estudantes de Yale não é qualquer clubinho não. Ela existe desde o século XIX. Seus membros são todos brancos, protestantes e vindos de famílias extraordinariamente ricas. Lá dentro, já saíram ministros, chefes de Estado e dirigentes da CIA, sem contar com os 3 presidentes citados há pouco. Mesmo depois de deixarem a universidade, os integrantes da organização continuam se encontrando anualmente numa ilha comprada por eles no estado de Nova York.
Depois da cerimônia de iniciação, os novatos passam um ano prestando serviços à organização. Foi assim com Bush pai em 1948 e Bush filho em 1968. Cada iniciante recebe o apelido de um veterano que já está de saída. Long Devil, grande demônio, normalmente vira o nome do mais alto da turma. Goas, uma espécie de diminutivo para Beelzebub, fica com o capitão do time de futebol. Mas tem também o pessoal, que leva apelidos bem mais leves, em geral vindos da mitologia grega ou da literatura. O banqueiro Leos Lafon admitiu certa vez ser transferido de sua alcunha Sancho Panza a Tex McRae, o jornalista que ajudou a criar o talk show, hoje um dos gêneros jornalísticos mais populares na TV mundial. Como os fundadores do grupo e seus primeiros integrantes tinham muito dinheiro, trataram logo de construir um edifício para reuniões, um prédio com cara de cripta que está lá até hoje. Ele é carinhosamente chamado de tumba pelos frequentadores e continua testemunhando misteriosos encontros. Todos juraram segredos sobre o que se passa lá dentro ou quão poderosa a sociedade realmente é. Os integrantes da Skull and Bones são tão zelosos desse juramento que levantam ou vão embora de qualquer lugar se o nome da organização for pronunciado. Costumam afirmar que os integrantes da Skull and Bones, quando reunidos, falam sobre si mesmos, numa espécie de terapia coletiva, ou que jantam iguarias esquisitíssimas usando porcelanas e faqueiros que teriam pertencido a nazistas históricos, entre eles o próprio Adolf Hitler. Seria tradição entre os Bonesmen se referir a todos que não pertencem ao grupo como bárbaros. Na sede da sociedade, todos os relógios estariam sempre 5 minutos adiantados para dar a sensação de que os presentes estão à frente do resto da humanidade. Já não bastasse um ritual com gente pelada, caixão de defunto e confissões sexuais, essas reuniões também são cercadas de um mistério. Ninguém sabe o que é discutido e sobram teorias da conspiração. Uma delas diz que Skull and Bones tem ligações com outras sociedades secretas de gente bacana, como o Clube de Bilderberg, suspeito de querer controlar o mundo, e os Illuminati, supostos defensores de um governo planetário desde a Idade Média. Dizem ainda que há muitos cadáveres escondidos na tumba e uma sala reservada a cultos de adoração satânica, mas nada disso jamais foi comprovado. E então, o que você acha? Seria a sociedade Skull and Bones uma seita maçônica? Um grupo satânico? Uma sociedade de conspirações mundiais? Ou somente uma fraternidade de cunho social? Deixa aí os seus comentários.